Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, né? Quem não for inscrito no canal, se inscreva, toque o sininho de notificação, deixe seu like, comente, compartilhe, gere engajamento, por favor, ajude. Se você quiser ajudar financeiramente, olha, aqui não se trata de um ser humano explorando o outro. Eu estou apenas pedindo a sua solidariedade em meio ao trabalho que a gente está fazendo. Mas cada um é cada um, né? Jesus dizia: todo trabalhador é digno do seu salário, né? Então eu peço, porque a gente tem um canal aqui para organizar, melhorar e continuar nosso trabalho de despertamento, né? Então, se você quiser ajudar, robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Esse é o Pix. E aí você vê lá no seu coração o que você vai fazer. Pessoal, o último vídeo, né, vocês viram que eu fiz um breve comentário sobre os acontecimentos no planeta que não tão, que normal não são, que não é verdade. Mas eu mostrei para vocês, eu falei um pouco sobre por que nós estamos vivendo no estado que estamos. Porque tem uma elite global que está a serviço do demiurgo. Por quê? Porque são híbridos. São descendentes de Caim. E aí, pessoal, os globalistas, a gente chama assim, que também são sionistas e, portanto, judeus, tá? Não adianta querer dourar a pílula, porque eles têm dois complexos. Um de superioridade, eles se acham melhor do que todo mundo no universo. Tá? Eles se acham melhor que índio, eles se acham melhor que negro, enfim. Tá? E que os goem, que são aqueles que não são judeus, se lasquem. Essa é a verdade. E o outro complexo que eles têm é complexo de sofrimento. Ninguém pode falar sobre holocausto, porque, oh meu Deus, você sabe onde se encontra muito a palavra holocausto? Na Bíblia. O que era que eles faziam para agradar o demiurgo, o Jeová? Holocausto. Sacrifícios. Matavam animais para que a fumaça da gordura, porque o Jeová, o demiurgo, ele era tão exigente que ele tinha que ser gordo do animal. Ele gostava de um churrasco. Então, pessoal, nós não estamos vivendo num mundo de fantasia, não. Nós estamos vivendo num mundo em que esse grupo de pessoas estão, tá? Não é todos, a gente não vai generalizar, mas grande parte deles sabem que eles adoram um falso Deus e sabem que eles querem impor, tá, o comando deles, a forma deles verem, certo? Ao mundo. Isso também é Matrix. Isso também é simulador. Tá? E aí, a gente aqui tem nós. Vamos ver aqui o negócio. Olha em que grau chegou a humanidade. Seres da quarta dimensão estão aparecendo deles da guerra. Galera, veja que cenas impressionantes. Neste primeiro vídeo, o soldado capta um ser celestial no meio da guerra. Olha essa imagem, meu
impressionante, pessoal. Curta esse vídeo. Aí, É um vídeo impressionante. impressionante é a gente ver a ignorância desse pessoal. E esses seres não estão aqui para pacificar ninguém. Nunca tiveram. Então, vamos continuar o nosso estudo, porque é o seguinte. Não adianta a gente querer entender a física sem entender a metafísica. Entendeu? Se você não entender o modo como opera essa ilusão, essa matrix, esse simulador, né, você vai ficar completamente perdido. Então, veja, essa é a bolha que o Einstein falou. E que em hebraico se chama raquia, que seria a abóboda. Então, a primeira camada dela é a camada das esferas planetárias, aonde está a energia e a matéria, aonde está a frequência e a vibração. Tá? Então, estão aqui. Beleza? Aqui está o núcleo dos arcontes, dos seres que estão no domínio do mundo. Demiurgo e etc. Aqui nós estamos vendo a camada, a segunda camada da raquia, que é da raquia inferior, que é a atmosfera, as 7 camadas da atmosfera da Terra, aonde também tem seres controlando aqui. Né? Essa parte aqui é a parte mais densa da Terra, tá? A parte mais massiva aonde nós estamos. À medida que se afasta para cá, você vai chegar num limite, tá? Porque esse nosso universo, ele é finito. Você vai chegar no limite, porque nesse limite começa uma outra realidade, muito diferente desta aqui. Tá? Então, tudo aqui é frequência, vibração e densidade. Então, aqui tem vários reinos convivendo juntos. Ok? Por quê? Porque veja só. O mineral, o reino mineral serve de alimento para o reino vegetal. O reino vegetal serve de alimento para o reino animal. E o reino animal serve para alimento do reino hominal. Reino humano. E nós servimos de alimento para quem? Algumas pessoas acham que nós estamos no topo da cadeia alimentar. Não estamos. Existem seres que vocês viram na filmagem o camarada dizendo: olha, esse ser é da quarta dimensão. A loucura está tanto na cabeça das pessoas que eles estão vendo Nossa Senhora, estão vendo o anjo do Apocalipse, estão vendo um monte de coisa, tudo distração. Enquanto estamos distraídos, eles estão nos bastidores trabalhando e organizando. Primeiro, para fazer a redução populacional. Tá? Então, é preciso ter cuidado. Né? Quando nós falamos, né,
no vídeo passado que isso aqui é uma rede de arame, por exemplo, mas entre um arame e o outro, um fio de arame, tem um espaço aqui aberto. Por aqui o vento passa com pouco atrito, a água passa com pouco atrito. Tá? Então nós temos que entender que nós estamos num mundo de frequência e vibração, densidade, ressonância. Tá? E para entender isso, você precisa mergulhar no mundo que nós chamamos metafísico. Porque senão você não vai entender como é que funciona essa matrix, como é que funciona esse negócio aí. A cada dia, eles estão adoecendo mais a população. Tá? Por quê? Porque a elite está querendo ficar aqui no mundo, né? Então estão querendo diminuir a população e isso envolve controle. Em alguns países, há muito tempo, há controle de natalidade. Tá? Então preste atenção nisso. Então nós vamos começar aqui fazendo uma leitura, que aí eu vou mostrar um negócio aqui para vocês. O princípio, tá? Aqui está aqui, ó, o princípio de Albert Einstein, tá? Então, o princípio de Albert Einstein. Por falar nisso, o Albert Einstein, vocês sabem, era judeu, né? Então, ficam logo, tá? Os maiores cientistas, vocês podem pesquisar, são de origem judaica. Tá? Mesmo que esse princípio, né, que diz, você também é um campo de energia. Então, o Einstein disse que existe um princípio. Você também é um campo de energia. Tá? Seja um dos fundamentos dos princípios espirituais, na verdade surgiu a primeira vez em um laboratório de física. Isso mesmo, foram os cientistas que descobriram, apesar de todas as aparências demonstrarem o contrário, que os seres humanos não são matéria. Tá? Os seres humanos não são matéria. Ok? Não são matéria. Mas são o quê? São ondas de energia que se movimentam continuamente. Então, os seres humanos não são matéria. Eles são ondas de energia que se movimentam, tá? De modo que a nossa densidade nos torna materiais, massivos. Mas bora retornar lá atrás. O que é que eu li para vocês no livro em que dizia que energia tem a mesma equivalência que massa. Tá? Energia tem a mesma equivalência que massa. Tem a mesma equivalência que matéria. Os meus colaboradores, meus informantes, né, eles falam o seguinte, talvez isso vá chocar alguns, mas o que eles me disseram é o seguinte, nada precede a matéria. Essa afirmação que eles fazem, eles dizem que nada precede a matéria. Não é a energia
que produz matéria. Eles falaram para mim. Ao contrário, é a matéria que produz a energia. E eu indaguei para eles o seguinte: então, o universo surgiu da energia ou da matéria? Então eles responderam: da matéria. Porque a matéria, ela é substância. Tá? Ela é a essência. E uma coisa que eles deixaram claro para mim, que não existe um lugar no universo que não tenha matéria. E que a matéria tem que ser entendida porque tudo o que se movimenta no universo é matéria. Agora, a matéria, ela pode estar em vários estados, dependendo do ambiente em que ela se encontre. Portanto, eu perguntei a eles: vocês têm corpos materiais? Resposta: sim. Ter corpos materiais é diferente de ter corpos orgânicos? Eles dizem não. Porque nenhum ser, seja ele da mais pura e densa matéria, tá? Até a mais sutil matéria, tem corpo físico e orgânico, diferenciando-se um dos outros. E eles usaram como exemplo uma frase que Paulo utiliza na Bíblia. Então, eu vou ler para vocês o que é que Paulo diz na Bíblia, tá? Quando ele está falando sobre os corpos. Salvo engano, é Coríntios, tá? Então, eles disseram que era para que eu lesse esse texto. E eles falaram para mim que tem algumas pessoas que estão assistindo o canal e que são pessoas que estão com sérios problemas físicos em decorrência da falta de compreensão do estado da matéria em que eles estão. Tá? Então, eu acho que é no 15, eu vou procurar aqui, né? Então, 1 Coríntios 15, né? E ele vai dizer, né? Ele vai falar aqui. E diz, deixa eu encontrar só aqui, tá? Ele começa dizendo assim no versículo 25 do capítulo 15: porque ele reinará até que ele ponha
todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Tá? O último inimigo que será reduzido a nada é a morte, porque sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. Tá? Aí, diz assim: alguém de vós pergunta, como ressuscitam os mortos? Tá? Insensato, diz ele. A semente que semeias não chega a ter vida, a menos que morra antes. E quando tu semeias, não semeias corpo que está destinado a ser, mas a simples semente, de trigo ou de cevada, ou qualquer outra semente. Mas o Allahá, Elohim, lhe dá corpo e como ele deseja, a cada um somente o seu próprio corpo, porque nem toda a carne é igual, pois uma é a carne dos homens, outra é a das bestas, outra é a das aves e outras do peixe. Também há corpos celestes e há corpos terrenos, mas o tipo de glória é dos celestiais e o outro é dos terrenos. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas e uma estrela é maior que a outra estrela em glória. Do mesmo modo também na ressurreição dos mortos. Então, por que eles me explicaram isso? Porque eles estão dizendo exatamente que o que acontece é que cada ser tem um corpo, que Paulo chama de glória, corpo de glória. Né? Então ele está dizendo, cada corpo, eles disseram a mim, cada corpo tem a sua forma de ser, tá? Tem a sua própria organicidade, a sua própria fisicalidade, tem o seu próprio estágio de brilho, de frequência e vibração, e o seu próprio estágio, tá? Dentro das frequências que existem na nossa bolha, no nosso universo. Tá? Então, há seres superiores, outros inferiores, é o que eles explicam para mim. Tá? Então, nós temos que entender que nós estamos em um mundo onde eu e você estamos dentro de uma frequência, de uma vibração e de uma densidade. Mas existem seres que nós não somos capazes de ver, que são materiais, mas que estão vibrando numa frequência e vibração diferente da nossa. Por quê? Porque, como eles dizem para mim, tudo é matéria no universo. Não existe em lugar nenhum um espaço vazio ou uma energia que não tenha surgido da matéria. Tá? Então, isso é muito importante a gente entender, porque a nossa metafísica, né, e a forma como a ciência aborda, né, os postulados da física, por exemplo, fala que, na verdade, tudo é energia. E eles dizem não, tudo não é energia, tudo é matéria. A energia só pode surgir da matéria. Mas você vai dizer, você disse que matéria e energia são equivalentes. Matéria e massa são equivalentes. Eles dizem, é verdade, é um postulado correto, mas não pode ser entendido como se o princípio de tudo fosse uma energia. Então, o que eles dizem para mim? É que, por exemplo, o demiurgo, tá?
faz processos de mutação, como os arcontes. Mutação e transmutação. Essas habilidades, nem todos os seres da nossa bolha têm. Ok? Então, seres, e eles explicam isso bem claro, seres espirituais não podem ser diferenciados de seres materiais. Por que não? Porque não existe seres espirituais sem matéria. Ok? Então, o que eles dizem? Aqui está uma das coisas, um postulado que eles colocaram para mim, de que por que as pessoas não entendem, né, que estão dentro de um corpo físico, tá? E é esse corpo físico que vai produzir a energia e não o inverso. Não é a energia que produz esse corpo. Tá? Eu estou falando para vocês aquilo que a gente tem recebido como mensagem. Porque o que é que eles falam? Que os seres que coabitam na Terra têm seres que têm densidade maior que a dos humanos. São seres mais massivos que os humanos. Muito mais. Por quê? Porque, como eu li no texto de Paulo, as glórias são diferentes. As carnes são diferentes. Uma é a do peixe, outra do frango, outra, né? Paulo diz, a glória da estrela, a glória do sol, a glória do... Cada corpo celeste tem a sua, tá? O seu peso, a sua massa. Porque se você perguntar o que é a palavra glória, em grego é doxa e em hebraico é gavod, e gavod quer dizer algo que tem peso, que é pesado. Não quer dizer algo espiritual e luminoso. Não, ele está dizendo que é algo que tem peso, que tem concretude. Então não fique achando que os arcontes, os Elohim, os Anunnaki, seja lá como o nome que você quiser dar, eles são, tá, seres que têm corpo físico e matéria. E a outra coisa que eles falam, que é a questão das chamadas dimensões. Então eles dizem, não existem dimensões, existem realidades. Por quê? Porque o nosso universo, a nossa bolha, dizem eles, é composta de várias realidades que estão simultaneamente entrelaçadas. Existencialidades intimamente entrelaçadas. Conectas. Tá? Apesar de serem realidades e existencialidades, como diria assim, como eles dizem, né? Dentro de uma vibração, uma frequência, uma densidade diferente. Tá? Então, quando você imagina isso aqui, ó, os seres humanos não são matéria, mas ondas de energia que se movimentam continuamente. E eles dizem não, os seres humanos são matéria. Tá? Por quê? Porque
o universo não surgiu de energia. Eu estou transmitindo para vocês que falar. Como que o universo surgiu da matéria? Claro que surgiu da matéria. O Demiurgo fez o universo da matéria. Ele não fez de energia. Né? Agora, os nossos corpos produzem energia. Produzem campos eletromagnéticos. Tá? Aí aqui o escritor diz assim, você já deve ter notado que o título, né, do livro dele, em qual ele escreve o artigo, é a teoria da relatividade de Einstein. É igual a mc ao quadrado. Que equivale a dizer o quê? Energia é igual a massa. Energia é igual a matéria. Então, portanto, a primazia é a materialidade e não a energia. Né? Ah. E aí eu vou dar um pulinho aqui nesse outro texto. Há várias décadas, cientistas respeitados de diversas disciplinas ao redor do mundo vêm conduzindo experiências bem planejadas, cujos resultados contrariam a biologia e as físicas atuais. Em conjunto com essas pesquisas, nos oferece informações copiosas acerca da força organizadora central que governa o nosso corpo e o resto do cosmos. Tá? O que eles descobriram é nada mais, nada menos do que impressionante. Né? Em nossa essência mais elementar, somos uma carga de energia. Os seres humanos e todas as coisas vivas são uma coalescência de um campo de energia conectado a todas as outras coisas que existem no mundo. Esse campo de energia pulsante, o mecanismo central do nosso ser e da nossa consciência, o alfa e o ômega de nossa existência. Então, se você observar, aí você atenta o seguinte, bem, espera lá. E é igual a mc ao quadrado. Ele queria dizer que energia e massa se equivalem. Energia e matéria se equivalem. Em tese, tá? Não existe a separação entre matéria e energia. Porque, na verdade, é a matéria que produz energia. O Demiurgo não construiu o universo de energia, ele construiu de uma substância, de uma matéria pré-existente. Aí a pessoa diz, bem, mas quando se observa tudo, em última análise, o que se vê é um mar de energia. Se olhar dentro do átomo, é um mar de energia. Mas o que é energia para você? O Einstein deixou bem claro. Energia é matéria.
Não existe essa dualidade energia e matéria. Tudo é matéria e, por consequência, energia. Tá? Então, por que que o nosso universo, a nossa bolha, está sofrendo transformações? Tá? Essa bolha aqui, ó. Tá? Por quê? Porque aqui está a frequência, a vibração, a densidade da matéria. Então, todo o nosso universo é material. Então, mesmo o chamado universo espiritual, que você queira chamar assim, ou chamar o universo astral, o universo espiritual ou universo metafísico, ainda assim existe matéria. Nada pode sobreviver dentro deste universo bolha e fora dele sem matéria. Tá? Então, não existe uma dualidade eu e o não eu do nosso corpo em relação ao universo, mas apenas um único campo fundamental de energia. Exatamente. Você não é um eu e o universo. Não, você é o universo. Tá? Eu não posso dizer o meu corpo não é o universo, não. O seu corpo, como o corpo de todos os outros seres, fazem parte do universo. São o universo. Nós estamos diluídos dentro de uma realidade, mas existem outras realidades. Tá? Então, o universo, tá? Certo? O que existe é um único campo fundamental de energia ou de matéria. Esse campo é responsável pelas funções superiores da nossa mente, a fonte de informações que orienta o crescimento do nosso corpo. Tá? Ele é o nosso cérebro, o nosso coração, a nossa memória. Na verdade, ele é o projeto do mundo para toda a eternidade. O campo, aqui, tá? O título que vai ser dado, o campo, é a força e não micróbios ou genes que determinam se estamos saudáveis ou doentes. Esse campo, a força que precisa ser utilizada, que possamos ficar curados. Estamos conectados, envolvidos com o nosso mundo. Somos inseparáveis dele. A nossa única verdade fundamental é o nosso relacionamento com ele, o campo. Como Einstein certa vez o chamou suscitamente, é a única realidade. Qual é a única realidade? A única realidade é que nós estamos, tá? Que nós somos o universo. A consciência, o Amit Goswami vai dizer que o universo, num livro chamado O Universo Autoconsciente, que
Tudo é consciência. Aí agora você vai entender o seguinte: quem é este campo? Então, o campo da nossa realidade, do nosso universo, é o demiurgo. Como nós estamos conectados a tudo, pessoal, a tudo, tá? Então, para entender o seguinte: cada ser humano que morre é a morte de todos. Cada árvore que é tombada é o tombo de todas as árvores. Então nós estamos num universo, tá? Cuja matrix é chamada de o campo, tá? Os gnósticos chamavam por que os gnósticos dizem a matéria é má? Por que a matéria é má? Porque a matéria é aquilo que deu origem a tudo, e não a energia. Os gnósticos nunca disseram assim, a energia é má. Eles dizem, a matéria é má. Por quê? Porque o criador da matéria, o demiurgo, o arconte, né? O Jeová, lá, Brahma e etc., ao criar, ao formar, ao formatar o nosso universo, utilizou uma matéria que já existia. E agora, recente, eles conseguiram detectar a matéria escura, que eles, até então, não sabiam nem do que se tratava. Então, por exemplo, a presença do éter, tá? O éter não é uma energia, o éter é uma matéria. Tanto é uma matéria que no nosso universo material ele se manifesta através dos 4 elementos. É ele que dá a formatação de tudo. O éter é o campo quântico, ou o campo morfogenético, o campo mórfico. Então, você jamais vai poder dizer, não, o mundo dos mortos é aquele, o mundo dos não sei o que ali, acolá, não. O mundo dos mortos é tão material quanto o nosso. A diferença é a frequência e a vibração e a densidade, mas existe também a manipulação da matéria. Porque você não pode separar matéria de energia. Portanto, não existe alma sem matéria, espírito sem matéria. Um espírito que não tem matéria não é nada. Uma consciência que não tem matéria não é nada. Não pode existir. Qual é a existência que tem? Então nós estamos vivendo dentro de realidades que se autoconectam e que muitas vezes uma invade a outra e causa alguns atritos. Né? Causa alguns atritos. É preciso que nós tenhamos cuidado. Por quê? Porque como é que eles estão adoecendo a humanidade?
Como é que os arcontes interferem na nossa realidade e outras realidades? Como é que eles interferem na realidade dos mortos? Por quê? Porque eles manipulam a matéria. Eles não têm poder para transformar, tá, a matéria em energia. Não é que eles, não, quando eles se apresentam para pessoas, eles se tornam materiais, né? Materiais. Eles são materiais. Não é que eles se tornam materiais quando estão do lado daqui. É que eles sabem como controlar a frequência, a vibração, a densidade dos seus corpos. Coisa que os humanos perderam ao longo do tempo. Tá? Eu quero que você entenda esse mundo metafísico para você entender tudo que está ocorrendo aí fora. Senão você fica perdido. Vamos aqui, eu vou ler outro texto aqui para vocês, outro pedacinho, que diz o seguinte: existe um lugar onde todas as coisas começam. Um lugar de pura energia que simplesmente é. Nessa incubadora quântica da realidade, todas as coisas são possíveis. Nosso sucesso pessoal, nossa abundância, a cura das nossas falhas, nossas carências e doenças, nossos maiores medos, desejos mais profundos, absolutamente tudo tem início neste caldo potencial. Tá? Por meio dos construtores da realidade, fantasias, expectativas, ponderações, paixões, preces, galvanizamos cada possibilidade na existência. E aqui tem uma outra situação importante, que é a seguinte: nós, e essa frase é uma frase muito usada atualmente, nós somos co-criadores. Tá? E por que o demiurgo e os arcontes usam os humanos e sugam suas energias e se alimentam do seu sangue e se alimentam da sua dor e da sua adoração? Por que a Terra se alimenta do corpos pútridos, apodrecidos dos humanos? Aquele corpo que é descido lá no cemitério é matéria. Matéria que vai servir de alimento para a Terra. Então, por que a matéria, segundo os gnósticos, é má? Os gnósticos diziam que os humanos são formados de corpo, alma e espírito. Isso era uma forma para dizer para nós que, na verdade, nós somos formados de 3 matérias distintas, mas que formam uma única pessoa. Você não tem 3 eu,
dentro de você. Você não pode dizer assim, o meu eu espiritual, o meu eu psíquico e o meu eu corporal. Não existe essa trilogia e nem existe essa dualidade. Então, nós interagimos com o campo. E quem é o campo? E quem é a matriz? O demiurgo, aqui que está o X da questão. O demiurgo, ele acha que ele é o todo-poderoso. Ele é arrogante, ele é prepotente. Por isso ele é chamado filho do caos, pai dos Deus dos cegos, né? Samael, Saclas, Nebro. Porque ele acha, supostamente, por ele ter criado os nossos corpos, né? E ter jogado a potencialidade, potência, tá? O dínamos, poder, ele jogou, né, para dentro dos humanos porque ele herdou aquilo da mãe. E o que é que acontece? Por que que eles estão se alimentando de nós? Porque eles querem resgatar a energia exatamente que nós temos, ou a matéria que nós temos, que é a matéria do pleroma, tá? E a matéria é divina. A matéria é sofiônica, de Sofia, a matéria dos aeões, a matéria aeônica que está em nós. Por que que eles detectam com muita facilidade quando alguém desencarna e as pessoas vão ser enganadas logo em seguida? Por quê? Porque você mudou apenas de matéria, você não mudou o corpo que surge após a morte é um corpo material, numa outra densidade, numa outra frequência, numa outra vibração. Então preste bem atenção no que nós estamos estudando, porque isso aqui tem relevância importantíssima, né? Então nós galvanizamos cada possibilidade de existência. Ao professar as crenças sobre quem somos, o que temos e o que não temos, o que deveríamos ser e o que não deveríamos ser, insuflamos vida nas nossas maiores alegrias, mas também em nossos mais negros momentos. O princípio para dominar esse lugar de pura energia é ter o conhecimento de que ele existe, compreender seu fundamento e usar sua linguagem que seja reconhecível. Cada arquiteto da realidade, tudo fica à nossa disposição nesse local onde o mundo começa, o espaço puro da matriz divina. A matriz divina é o receptáculo que contém o universo, a ponte que interliga tudo e o espelho que mostra todas as nossas criações. Então, portanto, quando você ouvir falar de matriz divina e de campo, você precisa, como gnose, conhecer a sua origem, porque senão você vai identificar o campo e a matriz divina com o demiurgo. E o demiurgo, ele modelou as coisas, ele não criou a matéria porque ele não tem poder para criar a matéria. A matéria já preexistia.
Por isso que não existe criação ex nihilo. Porque o nada não pode surgir do nada. O nada é nada. O que é que vai surgir do nada? Nada. Então é uma mentira. Tá? Ele usou uma matéria, uma substância material, para criar o nosso universo, nossa bolha. Tá? Vamos aqui. Deixa eu ver aqui se nós entendemos bem isso, né? Então, olha só. Se compreendermos isso, estaremos a caminho de levar em conta muitos itens estranhos e comportamentos que menciona acima. É provavelmente bem sabido, nesta altura, de várias destas naves, tá? Olha só, éteres que caíram, o seu conteúdo foi cuidadosamente estudado, embora com o máximo sigilo. Não podemos entrar aqui nesta parte que foi impressa em outras publicações, tá? Desejamos nos referir apenas a pessoas pequenas, anões com cerca de 30 centímetros de altura, cujos corpos foram encontrados dentro dos discos. Temos motivo para acreditar que os eterianos, que devem operar seus corpos da mesma forma que fazem na substância etérica do disco, para acompanhá-los, optam por se materializar em pequenas formas, simplesmente pela conveniência de operação e voo. Isto, como todo mais estabelecido aqui, está de acordo com o nosso melhor conhecimento e crença no momento em que escrevo. Repetimos que estamos oferecendo as primeiras palavras e não as últimas sobre que esse é problema extraordinário. Do que ele está falando? Ele está falando exatamente da materialização dos seres, né, na Terra. Tá? Por isso que eu digo que os seres fractais ou espirituais, eles são materiais, mas eles não utilizam, por exemplo, discos voadores ou em forma de charuto ou qualquer coisa assim. Tá? Então é preciso a gente ter este entendimento. Esses seres, eles manipulam o éter. Manipulam o éter. Tá? Então, quando eu sempre falo aqui para vocês, eu digo para vocês sempre o seguinte, tá? Então, eu vou colocar aqui. Eu estou fazendo um escrevinhado aqui para a gente entender uma coisa. Aqui, tá? Então, se você for entender, aqui, ó, o pai, a mãe, tá?
o pai, a mãe e o filho, é a mesma coisa que nós entendemos luz, som e movimento, energia, frequência e vibração. Tá? Do que eu estou falando? Estou falando disso aqui, tá? Para você entender. Ok? Então, esse campo aqui, ou essa matriz aqui, é diferente desta aqui. Tá? Desta matriz e deste campo. Este campo tem materialidade? Tem. Este também. Aqui, as matérias se diferenciam por causa do quê? Somente da frequência da vibração e da densidade. Então, a energia do pleroma é diferente dessa energia daqui. A matéria daqui é diferente da matéria daqui. Ok? Então, nós devemos buscar a sintonia com esta energia aqui, tá? Que é a chamada de energia amorfa. Né? Porque quando você vai bem aqui, né? Diz aqui, né? Chamamos a criação é composta de frequências e dimensões infinitas, todas compartilhando o mesmo espaço. Eles são como estações de rádio e televisão transmitindo para onde você está agora. Tá? Eles estão ao seu redor, dentro do seu corpo, mas não estão interferindo conscientemente com você, uns com os outros, porque estão frequências diferentes. Somente quando as frequências estão muito próximas, no dial do rádio, é que temos a interferência. Tá? Então ele está dizendo exatamente isso aqui. Quando a nossa consciência entra no corpo físico, algum tempo depois da concepção, ela fica presa, sintonizada nesta faixa de frequência. Então, quando os bebês nascem, eles veem este mundo e não outro. Também é perfeitamente possível estar sintonizado com uma realidade primária, mas ainda assim estar consciente de outras, através do que chamamos de sexto sentido, tá? De visão, intuição ou audição psíquica. Tá? Então, nós estamos dentro de uma esfera gigante, a bolha de Einstein, aonde, tá, essa bolha tem outras bolhas dentro, que são as esferas de cada astro. Ok? Então, 7 astros. Nós temos as 7 camadas da atmosfera e todas elas, segundo os gnósticos, são ocupadas pelos arcontes. Ok? Pelos arcontes. Daí você vai, depois nós vamos, num próximo vídeo, você vai entender como foi que o Demiurgo criou a nós, seres humanos. E por que os gnósticos diziam que nós somos a composição de corpo, alma e espírito. Isto é, nós temos um espírito, né, material, uma alma material e um corpo material. Nós não temos um espírito energia, uma alma energia e um corpo material. Porque isso não existe.
Tá? Nós somos uma totalidade. E nós não somos, diríamos assim, divididos. É por isso que a gente tem que buscar a nossa fusão. Né? Por quê? Porque se você desencarna, tá, todo fragmentado, você está seduzido a ser preso pelos arcontes. Ok? Então, em vez de você se fragmentar, você precisa se fundir e sintonizar na frequência dos aeões, na frequência, preste atenção, na frequência do Deus verdadeiro, do Deus que é Pai, que Jesus chamou de Abba, Pai. Que não é o Deus do Antigo Testamento, que não é Jeová, que não é Alá, que não é Brahma, que não é nenhum desses seres. Ok? Porque esses seres estão produzindo essa desgraça no mundo. Tá? E nós temos que sair da Matrix, pessoal. A Matrix é chamada no Apocalipse de Babilônia. Tá? Então nós temos que fugir dela. Porque a Babilônia é controlada pelos sionistas, que são descendentes de Caim e filhos do Demiurgo, que estão aí controlando, manipulando e interferindo em governos. Tá? Eles têm o controle do dinheiro, do petróleo, das empresas farmacêuticas, e etc, etc, e vão desgraçando a vida das pessoas no mundo todo. Tá? Então nós precisamos sair da Matrix, deixar de sintonizar com ela, deixar de ser alimento para os arcontes, deixar de estar dentro de religiões que são puro engano, pura mentira e que só fazem enganar as pessoas. Tá? Vamos continuar nossa luta, apesar das dificuldades. Forte abraço e até o próximo vídeo.